Vocês sabem quem são de verdade os únicos seres que fizeram o Rei dos Monstros passar sufoco? Nesse vídeo eu vou te entregar a lista definitiva e te provar quem quase mandou o Godzilla pro beleléu usando dados oficiais da franquia. Seja bem-vindo ao acerto de contas mais pesado da cultura pop. A gente vai subir esse ranking agora passando por mutantes apelões até chegar naquela criatura que é o puro pesadelo do lagartão. Agora segura o queixo porque o sétimo lugar já chega quebrando tudo. No sétimo lugar a gente já começa com o pé na porta apresentando o pesadelo que quase aposentou o Godzilla nos quadrinhos de Aftershock, a Muto Prime, também chamada de Genshimushi. Essa criatura é a versão bombada e evoluída daqueles mutos que a gente viu no filme de 2014, e o visual dela é de cair no queixo. Imagina um bicho com 6 patas gigantescas, uma carapaça que parece uma armadura de pedra e um par de braços extras só pra esmagar o que vier pela frente. Ela não é só grande, ela é bruta. Quando ela fica de pé, ela encara o Godzilla de igual para igual, mas o que realmente faz dela uma ameaça nível apocalipse é a sua força física. Essa mãe de todos os monstros tem um potencial de impacto que gera terremotos só de andar, e pra você ter uma ideia, ela conseguiu a proeza de estraçalhar as placas dorsais do Godzilla, que são basicamente a fonte de poder dele, usando apenas um grito sônico ultra direcionado. Além de ser uma lutadora de MMA dos Titãs, a Muto Prime é um parasita profissional. Ela usa os ovos que carrega para infectar outros monstros e drenar a energia nuclear deles. É tipo um vírus gigante que anda e quebra tudo. E no confronto final, o Godzilla teve que suar o sangue para vencer. Ele só conseguiu virar o jogo depois de um esforço sobre-humano para jogar ela pro alto e esmagar a cabeça do monstro com o peso do próprio corpo. Ela pode estar em sétimo, mas foi uma das poucas que deixou o Rei dos Monstros com cicatrizes que ele carrega até hoje. No sexto lugar temos o vilão de metal que quase transformou o Rei dos Monstros em latinha de refri, o Mechagodzilla. Muita gente se pergunta por que ele não está no nosso topo, né? Mas a real é que a força dele vem de um lugar diferente. O Mechagodzilla mede oficialmente 122 metros de altura, mais alto do que muito arranha-céu de Balneário Camboriú, inclusive. O que acaba fazendo dele um pouco mais alto do que o próprio Godzilla. Mas não se engane pelo tamanho. A diferença aqui não é só altura, é tecnologia pura. Diferente do Godzilla, que é um tanque orgânico de carne e osso, esse monstro é um chassi de titânio reforçado alimentado por uma fonte de energia sintética da própria Terra Oca. Enquanto o Godzilla é movido a instinto e cansaço, o Mecha é um processador calculista. Ele foi desenhado para ser o anti-Godzilla. Membros mais longos, propulsores nas costas para dar agilidade de lutador de boxe e uma cauda que termina em uma broca mortal. Então por que raios ele é tão perigoso se é só um robô? Porque ele não sente dor e não cansa. Ele ocupa o sexto lugar porque tecnicamente ele só conseguiu surrar o Godzilla porque o lagartão já estava exausto depois de lutar contra o próprio Kong por horas. O Mecha usou cada vantagem tecnológica com seus mísseis e o soco de prótons para humilhar o rei. Ele está nessa posição porque, apesar de ser uma máquina de matar perfeita e ter a alma do Ghidorah comandando os circuitos, ele ainda é um objeto construído que precisa de uma bateria. Perto das aberrações da natureza ou entidades cósmicas que vêm a seguir, ele é só um computador muito bravo. Estamos chegando na metade da lista e agora a brincadeira acabou, né? Porque entramos oficialmente na categoria dos pesos pesados. Mas antes de eu te mostrar o clone espacial que quase virou o rei do mundo, me diz aí nos comentários, se você fosse um monstro gigante, qual dessas duas habilidades você preferia ter para encarar o Godzilla? O soco de prótons do Mechagodzilla ou o grito sônico do Muto Prime? Comenta aí embaixo que eu quero saber quem é do time da força bruta e quem é do time da tecnologia. Feito isso, então bora continuar. Retomando a nossa lista, no quinto lugar temos o clone extraterrestre que veio do espaço para tocar o terror, o Space Godzilla. Muita gente acha que ele é só um Godzilla com skin de cristal, mas os números mostram que o buraco é bem mais embaixo. O Space Godzilla é oficialmente mais alto e muito mais pesado que o Godzilla da era Heisei, chegando aos 120 metros de altura. Ou seja, ele já chega impondo respeito pelo tamanho. Além de ser mais alto, ele é um titã pesado no sentido literal. Enquanto o Godzilla original é puro músculo e radiação, o Space Godzilla é uma carcaça fundida com cristais cósmicos. Ele tem aqueles ombros gigantescos de cristal que servem como
como geradores de energia. Se o Godzilla é um tanque de guerra, o Space Godzilla é uma força móvel. Ele não é tão ágil, mas a massa dele é tão absurda que derrubar esse bicho é quase impossível. Mas então por que ele é tão perigoso se é meio lento? É aqui que entra a apelação, os poderes psíquicos dele. Ele compensa a falta de agilidade com telecinesia e a capacidade de criar uma floresta de cristais que serve como bateria infinita para ele. Ele consegue levitar o Godzilla e arremessar o Rei dos Monstros como se fosse um pedaço de esterco usando apenas a mente. Ele ocupa o quinto lugar porque, embora seja um gênio tático com poderes mentais apelões, ele depende muito dos seus cristais para se manter no topo. Sem essa fonte de energia, ele vira um alvo fácil para as verdadeiras forças da natureza que vem a seguir na nossa lista. Entrando agora no nosso top 4, temos a entidade que veio do espaço só para humilhar o Rei dos Monstros em Final Wars, o Monstro X, que depois revela sua forma real, que é o temido Kaiser Ghidorah. Essas criaturas são visivelmente impressionantes e assustadoras. Se o Godzilla já é um titã, o Kaiser Ghidorah é uma aberração da escala épica. Na sua forma final de 4 patas, ele é oficialmente muito mais longo e pesado que o Godzilla, com pescoços que parecem serpentes gigantescas prontas para dar o bote. E para você entender o tamanho do problema, o Godzilla desse filme era o mais apelão de todos, destruindo monstros com um golpe só. Mas quando o Kaiser apareceu, a escala quebrou. Ele é tão massivo que faz o Godzilla parecer um filhote. Seus 3 pescoços são mais longos que o corpo do próprio Kong, e quando ele abre as asas, ele basicamente apaga o sol no campo de batalha. Mas não é só tamanho não. O Kaiser Ghidorah esconde um poder bizarro. Ele pode disparar raios gravitacionais que não só fritam o inimigo, mas também controlam a gravidade ao redor. Além disso, ele consegue morder o Godzilla e drenar a energia vital dele direto da fonte, como se fosse um vampiro cósmico gigante, sabe? Ele ocupa o 4º lugar porque, embora tenha uma força bruta e um poder de drenagem que quase matou o Godzilla, ele ainda é um ser biológico que pode ser derrotado se o Godzilla receber um buff de energia externa. Ele é letal no ataque, tem uma resistência absurda, mas ainda é um degrau abaixo dos verdadeiros demônios e deuses que a gente vai ver aqui no nosso top 3. A medalha de bronze vai para aquele que é considerado por muitos o demônio encarnado da era Heisei, o aterrorizante Destoroyah. Essa criatura aqui é o pesadelo de qualquer fã, e o motivo é simples. Ele não veio do espaço e nem de outra dimensão. Ele nasceu do maior erro da humanidade. O Destoroyah é o resultado de micro-organismos pré-históricos que sofreram uma mutação bizarra por causa do destruidor de oxigênio. E pra quem não lembra, essa foi a única arma capaz de matar o Godzilla original lá em 1954. Ou seja, mano, o Destroyer não é só um monstro. Ele é a personificação viva da morte do rei. É o passado voltando para cobrar a conta. Embora as fichas técnicas oficiais falem em 120 metros de altura, a análise visual dele na forma final é de cair o queixo. O bicho é maciço, largo e tem uma envergadura de asas tão gigantescas que faz qualquer outro titã parecer um inseto insignificante. Se a gente diz que o Godzilla é um tanque de guerra, o Destoroyah é uma catedral gótica inteira feita de ódio, espinhos e uma carapaça de caranguejo indestrutível. Ele é muito mais pesado e volumoso do que quase qualquer inimigo que o Godzilla já trocou o soco no cinema. E não para no tamanho não. As habilidades dele são dignas de um filme de tortura. Ele tem micro-oxigênio correndo nas veias, o que permite que ele dispare um raio que desintegra as células do inimigo de dentro para fora. E tem mais ainda, ele possui uma mandíbula secundária interna medonha e uma rádula de energia na ponta do chifre, que brilha e corta a carne grossa do Godzilla como se fosse um papel manteiga. Ele é uma máquina biológica projetada especificamente para decompor e triturar outros titãs. Mas mano, o que coloca ele aqui no nosso 3º lugar com essa moral toda é a sua crueldade pura. O Destoroyah é sádico. Ele enfrentou o Godzilla no auge do seu poder, naquela forma Burning, né, onde o lagarto estava quase explodindo e mesmo assim não recuou. Pelo contrário, ele acabou matando o filho do Godzilla bem na frente do pai, só pelo prazer de ver o Rei dos Monstros sofrer antes de morrer. No fim das contas, o Destoroyah era tão apelão que só foi parado pela união do exército com o calor extremo do Godzilla que já estava derretendo o próprio corpo. Ele é sem dúvida o vilão com maior vibe de filme de terror da franquia, aquele tipo de monstro que faz até marmanjo se borrar de medo só de lembrar do grito dele. No 2º lugar, a gente entra no território do impossível com a maior criatura viva que a franquia já registrou em toda a sua história. Ele não é apenas um titã ou um monstro comum, ele é uma calamidade interdimensional, o lendário Void Ghidorah.
E olha, pode esquecer tudo que você sabe sobre escala e biologia, porque o Void Ghidorah redefine o jogo e chuta todas as leis da física pela janela. Enquanto a Shimo impressiona pelo peso e pela massa dela, esse Ghidorah aqui humilha qualquer um no quesito comprimento. Para você ter uma noção do absurdo, cada um dos seus 3 pescoços tem oficialmente 20 km de extensão. Mano, isso mesmo que você ouviu, eu não falei errado não. Ele não é medido em metros, mas em quilômetros. Se a gente colocar ele do lado do Godzilla de 120 metros, ou até mesmo daquela versão colossal do anime que tem 300 metros de altura, o Rei dos Monstros vira uma formiguinha insignificante perto de uma mangueira de jardim quilométrica. É uma escala tão fora da realidade que a nossa mente mal consegue processar. Mas o tamanho, por incrível que pareça, nem é o fator mais assustador aqui. O que gela o sangue é a natureza dele. O Void Ghidorah é uma entidade que habita o vazio, entre as dimensões, sabe? E na novelização e no anime, a diferença entre ele e o Godzilla é a mesma diferença entre um fantasma e uma pessoa comum. Sabe por que ele não tem peso? Porque tecnicamente ele nem está totalmente no nosso plano físico. Ele é um amontoado de energia pura e indestrutível que distorce o espaço-tempo por onde passa. Esse bicho é eterno e vaga pelo cosmos como um parasita galáctico, devorando planetas inteiros, como se fosse um lanchinho da tarde. E tem um detalhe que prova o quanto ele é quebrado. A ciência do anime confirma que o Godzilla só conseguiu encostar nele porque os humanos deram um jeito de destruir o ponto de conexão que o mantinha ancorado no nosso mundo. Sem isso, em um combate direto, o Godzilla estava frito. Ele não conseguiria morder, não conseguiria dar rasteira e o raio atômico simplesmente iria atravessar o corpo do Ghidorah como se fosse fumaça. Enquanto o Godzilla batia no ar, o Ghidorah drenava toda a energia vital do rei sem fazer o menor esforço, desafiando a gravidade e o tempo. Ele ocupa o segundo lugar com folga porque é o ápice do terror cósmico. Ele não está aqui por território ou por comida, ele quer simplesmente apagar toda a existência da nossa realidade. E finalmente, senhoras e senhores, chegamos ao topo do Everest. O primeiro lugar vai para o maior e mais bizarro organismo que já cruzou o caminho do Rei dos Monstros em toda a sua história oficial. E olha, o negócio aqui escala tanto que a gente sai da biologia e entra no puro terror cósmico. Na HQ que é cultuada, né, o Godzilla in Hell, o nosso lagartão favorito acaba indo literalmente para o submundo. E lá ele dá de cara com algo que faz qualquer titã da Terra Oca parecer um grão de poeira. Estamos falando de uma entidade que representa o próprio Criador, um deus cósmico que está além de tudo que a gente entende. Esqueça medidas como metros ou quilômetros, porque aqui o senso de escala quebra. Existe uma cena nessa HQ que é de explodir a cabeça. O Godzilla aparece caminhando sobre o que parece ser uma cordilheira infinita de montanhas. Só que aí vem a reviravolta. Aquilo não é terra firme, não é pedra nem geografia. É o corpo de uma criatura tão titânica que o Godzilla inteiro com seus 120 metros não chega nem a ser o tamanho de uma única escama dela. Mano, pensa comigo, se a Shimo é uma baleia azul perto do Godzilla, essa entidade é o oceano inteiro, o planeta e o sistema solar juntos. Estima-se que se esse ser resolvesse se manifestar fisicamente no nosso mundo, ele teria centenas de quilômetros de extensão. O corpo dele ocuparia países inteiros. Mas o que realmente coloca ele no primeiro lugar não é só esse tamanho absurdo, é a autoridade absoluta. Diferente dos outros rivais que o Godzilla resolve na base da mordida e no raio atômico, essa criatura é incompreensível. Ela dita as regras da vida, da morte e da própria realidade. No quadrinho, esse ser tenta dobrar a vontade do próprio Godzilla, forçando ele a se submeter. E a luta vira uma batalha espiritual pela alma da Terra. Isso aqui é a prova definitiva de que no multiverso do Godzilla existem mega entidades que fariam até o Ghidorah interdimensional chorar no banho. Esse deus mostra que o Godzilla pode ser o rei dos monstros aqui no chão, mas no topo da cadeia alimentar de todo o cosmos existem forças que a ciência não consegue descrever. O Godzilla só não foi apagado da existência porque ele é o bicho mais teimoso e resiliente da ficção, mas em termos de poder bruto ele encarou o infinito e saiu de lá por um milagre. Esse é o topo absoluto, o criador contra a criatura. Curtiu essa análise? Então já se inscreve e deixa o like, beleza? Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!